quais são as notícias dessa terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. A gente segue acompanhando as discussões das eleições 2022, os acordos e tudo mais. Alckmin pediu ajuda ao PV para aproximar Márcio França e Haddad. Isso é uma notícia que está no jornal Folha de São Paulo de hoje, e quem vai responder isso para a gente é justamente o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, nosso convidado de hoje aqui no All News. Você já pode mandar perguntas para ele, inclusive. O presidente do Banco Central diz que há menos apreensão do mercado com uma eventual vitória de Lula. Segundo Roberto Campos Neto, a reação se deve ao movimento do petista para o centro. E o mercado já não está tão preocupado assim. Vamos falar também sobre União Brasil, MDB e PSDB, que discutem a formação de uma federação ou de um acordo por candidatura única à presidência. Eles buscam aí a força da terceira via para tentar furar esse bloqueio que existe ali entre Lula e Bolsonaro. E vamos falar também sobre governo e Congresso que acionam o Tribunal Superior Eleitoral para verificar a legalidade da redução do preço dos combustíveis num ano eleitoral. Pode ou não pode reduzir o preço dos combustíveis? É o Tribunal Superior Eleitoral que vai dar essa resposta ao governo. Ontem à noite teve uma reunião a respeito disso. E vamos falar sobre o influenciador bolsonarista Alan dos Santos. Ele que está vivendo nos Estados Unidos, tem criado novas contas nas redes sociais e num último vídeo postado ontem xinga o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi ele que ordenou a prisão de Alan dos Santos. Vamos entender qual é a legalidade dessa ação de Alan dos Santos, mesmo ele escrevendo lá dos Estados Unidos. Os conflitos internacionais, o governo russo inicia a retirada de parte das tropas em torno da Ucrânia e tem a chegada do presidente Bolsonaro a Moscou, em meio a toda essa tensão. Jamil Chad nos explica aqui que essa viagem para a Rússia do presidente Bolsonaro aumenta a resistência na OTAN por um acordo com o Brasil. Vamos entender qual é justamente essa missão do presidente Bolsonaro, que inicia hoje lá em Moscou. Ele desembarca hoje à tarde, horário de Moscou, para se encontrar com o presidente russo amanhã. Você é o nosso convidado a participar, pode participar pelo WhatsApp, pelo YouTube, ou então pode mandar e-mail aqui para mim, fabiolacidral@uol.com.br. E a gente já começa o nosso programa falando sobre política e sobre esse assunto que bomba na política nos últimos tempos, que é essa aproximação de Alckmin e Lula. Será que isso vai sair? Se isso não vai sair? Bom, a notícia de hoje é que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou de uma reunião com o presidente do PV, José Luiz Pena. No painel da Folha está lá de que o ex-governador pediu ajuda a Pena para tentar resolver uma situação entre Márcio França, do PSB, e Fernando Haddad, do PT. Ambos pretendem concorrer, ao governo de São Paulo e têm travado, de certa maneira, essa possibilidade de avançar com uma federação entre PSB, PT, PV e PCdoB. Esse impasse também tem atrapalhado um pouquinho a definição do partido de Alckmin para concorrer como vice na chapa de Lula. Mas quem vai explicar isso para a gente é o próprio Fernando Haddad, que é o nosso convidado de hoje aqui do All News, já está conosco ao vivo. Olá, prefeito. Bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. Obrigado, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Olá, Josias. Bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia também ao Haddad. Muito bom tê-lo aqui. Vamos em frente. Vamos lá, vamos começar com essa notícia do painel da Folha, essas fofocas políticas, né? Que é o que tem movimentado, já que a gente ainda tem esse tempo para definição, tem todas essas conversas, reunião na casa de um, jantar na casa de outro. E eu queria saber, prefeito, qual é a dificuldade dessa aproximação, desse acordo seu com Márcio França para disputa no governo de São Paulo? Como é que está essa história? Na verdade, depende de que lado você olha o que está acontecendo, você pode achar que o quadro é mais otimista ou mais pessimista. Eu acho mais otimista e vou explicar por quê. O PSB, em 2016, por exemplo, ele estava situado no espectro ideológico mais à direita, bastante mais à direita. Não apoiou nem Marta, nem Erundina, nem a mim, para prefeito de São Paulo, apoiou o Dória.
O Dória é uma pessoa de direita, né? E isso 5 anos atrás, 6 anos atrás. Em 2018, o PSB de São Paulo nem imaginava se posicionar nem no primeiro nem no segundo turno das eleições presidenciais. E hoje há uma aproximação, ou seja, nós temos que comemorar o fato de que o PSB está fazendo uma inflexão para as origens do partido, né? O partido de Miguel Arraes, partido de Eduardo Campos, e isso tem que ser saudado. Outra coisa que tem que ser saudada é a autonomia dos partidos. Os partidos podem ou não fazer uma aliança no primeiro turno e devem se comprometer com uma aliança de segundo turno se ocuparem o mesmo campo político. Não faz sentido um candidato que se posiciona à centro-esquerda apoiar no segundo turno um candidato de direita, assim como vice-versa também não faz sentido. Então, o que nós temos que construir? Nós temos que construir um ambiente de diálogo e respeito. Os partidos têm seu protagonismo. O PSB é um partido importante, o PT é um partido importante. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, são 22% do eleitorado. O PT sempre disputou as eleições presidenciais, lidera todas as pesquisas. Saiu o UOL, saiu o Datafolha UOL, saiu IPESP, saiu N institutos de pesquisa divulgaram pesquisas, o PT está liderando, e o PT está tentando formar uma federação com partidos que não cumpriram cláusula de barreira ou cumpriram e desejam uma aliança de 4 anos, nacional, por 4 anos, e isso vai definir um pouco o rumo das coisas. Quer dizer, essa federação, um posicionamento definitivo sobre federação, eu acho que vai desanuviar muito o ambiente. E, repito, uma federação tem que ter um candidato único, mas partidos independentes podem ter mais do que um candidato, e, do meu ponto de vista, faz todo sentido a gente pavimentar o caminho de um segundo turno. Mas essa que foi a pergunta até, né? Você contou toda a história das negociações que a gente sabe, mas a grande questão é, Márcio França é um nome forte e o seu é forte. As pesquisas, inclusive, mostram isso. Essa união depende de um dos dois abrir mão. Quem é que vai ceder? Não há necessidade de ceder. É isso que eu estou querendo dizer. Nós nunca pediríamos para o Márcio França abrir mão da sua candidatura, né? Em caso de federação, a federação vai estabelecer os critérios, né, para escolher o candidato que a represente. Mas em caso de não federação, isso só vai acontecer no final de abril, né, nós estamos mantendo as conversas normalmente. Conforme você falou, com a retirada do nome do Alckmin a governador, a nossa candidatura é que está liderando, segundo o Datafolha, com 28%. E bastante distante da margem de erro do próprio Instituto. Em segundo lugar, vem o Márcio França, em seguida o Guilherme Boulos. Tem algumas pesquisas que vão sair agora. Agora, pesquisa é pesquisa, é fotografia do momento, né? O mais importante é a gente saber quem tem efetivamente condições de ir para o segundo turno para disputar com a direita e a extrema-direita, que estão no governo estadual e no governo federal, um projeto de país, que pouca gente está falando disso, Fabiola, que é a questão programática. Nós temos que acertar também programa de governo. Não adianta ficar quem cede o quê se o programa de governo não é comum. Você sabe que... Haddad, houve uma reunião em que o Lula foi festejado por aquele grupo de advogados, Sim. se não me engano, o grupo Prerrogativas. Naquela reunião, houve a primeira foto do Lula ao lado do Alckmin e tal. Depois desta reunião, o que se diz é que houve um encontro em que estavam os dirigentes dos dois partidos, o PSB e o PT, também estava presente você, o Márcio França, e nesse encontro teria sido deliberado que, havendo a federação, nos estados onde o partido tivesse o governo, ele teria a prerrogativa de indicar o sucessor, ou o candidato à sucessão. No estado onde não houvesse esta condição, aí se tentaria chegar a um acordo, e ao discutir São Paulo, neste encontro teria sido deliberado que mais adiante
faria-se uma avaliação, seria feita uma avaliação com base nas pesquisas. Quem estivesse liderando as pesquisas seria o candidato. Houve esse encontro, em primeiro lugar, e estabeleceu-se, de fato, esse critério, a pesquisa como um critério de escolha? Não, isso foi uma sugestão do Márcio, eu dei outra sugestão que foi de prévias. O PT, ele tem uma tradição. O PT é um partido diferente dos partidos mais de gabinete. O PT é um partido de base, é um partido que tem uma tradição muito grande em disputa de prévias. Por quê? A prévia, Josias, ela é o mais democrático instrumento de escolha do candidato do campo. O PT tem várias tendências internas, você sabe disso. E nem sempre, e ali não é um partido de cacique. Embora o Lula tenha uma autoridade enorme dentro do PT, o Lula já perdeu várias prévias dentro do PT. Várias. Mas nessa hipótese, qual seria o colegiado da prévia? Juntaria de todos PT os partidos e da PSB? federação. Não, de todos os partidos que decidissem se federar. Essa foi Mas a aí proposta que o eu resultado já pode ser até antecipado, né? Porque, sendo o PT o maior partido, evidentemente você venceria a prévia. Mas o de pesquisa também, Josias. Porque a primeira coisa que nós falamos é o seguinte: vamos ver as pesquisas quando o Alckmin sai, o que acontece. A gente já sabe o que aconteceu. O que vai acontecer nos próximos 60 dias de diferente do que já aconteceu? Então, a impressão que dá é que está querendo se ganhar tempo apenas, em virtude do fato de que a janela partidária ela é em março. E há muita instabilidade, muita divisão interna. O PT não tem divisão a respeito de federação. O PT, por exemplo, ele sabe que perde com a federação. Ele cresce menos com a federação do que cresceria sem a federação. Mas o PT está disposto a federar por uma razão, porque você compõe um campo, e esse campo vai dar uma cara para o campo progressista novo, uma cara nova, que vai dar uma estabilidade por 4 anos para o governo. Então, por exemplo, se você perguntar para os deputados do PT, eles dizem o seguinte: olha, a federação vai fazer com que o nosso crescimento seja menor. E a direção do partido diz o seguinte: ainda que seja menor o nosso crescimento, não vale a pena crescer menos, mas crescer junto com os aliados? Essa é a lógica da federação. O maior partido pode crescer menos, mas ele cresce junto com os outros partidos que vão dar base, sustentação para o próximo governo. Então, é uma visão de mais médio e longo prazo. Outros partidos estão com uma visão muito de curto prazo. E a gente precisa alongar o prazo do Brasil, porque senão a gente não vai ter horizonte de futuro. E, no caso, então o PT está muito resolvido em relação a isso. Se o PSB quiser a federação, nós vamos federar. Se o PSB não quiser a federação, nós vamos respeitar. Agora, não tem sentido você impor um candidato para partidos que não estão federados, porque a legislação não obriga você ter um candidato se os partidos não estão federados. Você não precisa coligar. E eu acho que a lógica de 2 turnos permite a cada partido apresentar o seu plano de governo. E o nosso plano de governo, eu acho que ele anima mais o nosso campo do que o plano de governo substituto. Vou te dar um exemplo. O líder do governo Dória na Assembleia é do PSB. É como se o líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional fosse do PT. Você ia estranhar, né? O PT está fazendo a oposição ao Bolsonaro e tem um líder de governo que é do PT. Imagina se isso acontecesse. Você ia... É que depois que o Alckmin virou candidato a vice do Lula, nada é tão estranhável assim na política. Não, mas o que é estranhável é a pessoa se manter nessa posição. Eu acho que o gesto que Lula e Alckmin estão fazendo, eu acho, você, antes da gente entrar aqui, me permita em confidência, mas estava dizendo que isso já devia ter acontecido há muito tempo. Você me disse isso aqui antes. Eu quero dizer o seguinte, lá atrás... É isso, mas por quê? Hoje nós temos uma ameaça no país... Henrique distribuía panfleto para eles, né? E vice-versa. O Lula fez campanha... O Lula fez campanha para o Fernando Henrique em 78 para senador. O Mário Covas foi reeleito governador de São Paulo com apoio do PT, contra o Maluf. A Marta foi eleita prefeita de São Paulo com apoio do Covas, contra o mesmo Maluf. Quando estiveram na presidência, os dois agrupamentos, o PSDB e o PT, se juntaram ao que há de pior na política e deu no que está dando, né? Governos que
favoreceram o fisiologismo, o patrimonialismo, e que levou a política para isso que a gente está assistindo, né? Josias, o país está derretendo. O orçamento, não existe orçamento público mais no país. O pessoal falava em teto de gasto, o Guedes dinamitou o teto. Ele explodiu os gastos com precatório, com tudo que você pode imaginar. Não tem mais orçamento público no Brasil. Os ministérios estão em petição de miséria. Aí você vai me perguntar, como é que está gastando tanto e os ministérios não têm dinheiro? Porque quem está gastando é o Centrão. Não é o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Ciência e Tecnologia, o secretário de Cultura, o ministro do Meio Ambiente. Não. Os ministros não têm orçamento. E o orçamento foi privatizado pelo Centrão. Gasta-se um rio de dinheiro. Chegamos ao ponto. Chegamos ao ponto. Então, nós temos uma ameaça enorme. Esse mesmo Centrão, com diferenças pequenas de composição, deu suporte ao governo do Fernando Henrique, deu suporte aos governos do Lula e derrubou a Dilma Rousseff, né? Esse mesmo Centrão que aí está. Como fazer para que, no próximo governo, seja ele quem for o presidente da República, o país se livre desta armadilha, que está lá o presidente e que tem que lidar com este Congresso, que é cada vez mais fisiológico, né? Hoje, como você disse, praticamente não há orçamento público. O orçamento foi terceirizado ao Legislativo e, pior, à parte, ao rebotalho do Legislativo, né? Como sair desta armadilha que PSDB e PT ajudaram a montar? Na verdade, o PT e o PSDB estavam disputando e, para compor maioria, faziam aliado com o que sobrava. Era isso que acontecia. Hoje nós temos, pela primeira vez, uma situação em que o Centrão é o governo. E o Centrão terá candidato a presidente. Isso nunca aconteceu. Desde a ditadura militar, você não tem um caso assim. Esses partidos são egressos da ditadura militar. Eram todos partidos da antiga Arena. São filhotes da antiga Arena. Eram a base dos militares. Pela primeira vez, o Centrão vai ter candidato a presidente. Quer dizer, o lado mais fisiológico, né, da política brasileira, hoje tem um candidato, que é do baixíssimo clero da Câmara dos Deputados. Tem um candidato. Nós temos a chance agora de isolá-los e de fazer um governo mais republicano, que pode até ter divergência de condução, mas que, pelo menos, não vai liquidar com o setor público, como está acontecendo. Então, eu acho que, com o Centrão tendo candidato a presidente, nós podemos ter, do outro lado, uma coalizão republicana que resgate a Constituição de 88, que pavimente a reconstrução da democracia, que resgate a perspectiva de ampliação de direitos. Isso está na nossa mão fazer. O governo está desgastado, o governo é completamente paranoico, é um governo que está perdido no espaço. O que o Bolsonaro está fazendo na Rússia nesse momento? A gente nem sabe o que ele foi fazer lá. Não tem política externa. O Brasil é um samba do crioulo. Você não sabe o que está acontecendo com a cabeça do Bolsonaro, com o Itamaraty. O Itamaraty virou o quê, meu Deus? Um órgão daquela que levou um século para ser construído, hoje virou uma coisa completamente absurda. O prefeito, então nós não temos política externa. Oi. Não, só para voltar, que eu ainda não consegui a resposta que eu queria sua. Eu queria voltar ainda na primeira pergunta falando sobre Márcio França, que eu acho que isso interessa também muito a São Paulo e interessa também as alianças nacionais, né? A Aliança Nacional, inclusive. Nessa negociação, está em jogo a vaga do Senado? Porque até agora não tem nenhum nome do PT forte aí sendo divulgado para disputar a vaga do Senado em São Paulo. Foi ofertado, caso, né, vocês realmente fechem a federação, foi ofertado ao Márcio França ele ser o candidato ao Senado por essa federação ou não? Sim, foi discutido isso com ele em várias ocasiões, inclusive internamente no PSB. Ele discutiu essa possibilidade. Ele aceita essa possibilidade? Aí você tem que perguntar para ele, Fabiola. É o que eu estou te dizendo, é o seguinte, a gente tem que respeitar a autonomia dos partidos. Se você federar, as pessoas... Eu estou falando aqui do fundo do meu coração o que eu acho disso. Se você federar, você tem que ter um critério para a escolha de candidato. Os partidos de uma federação não podem ter 2 candidatos majoritários, nem ao Senado, a não ser com 2 vagas no Senado, mas tem uma só.
Então vai ter um candidato ao Senado por federação, um candidato a governador por federação. Não tem como ser diferente pela lei. Quando os partidos não estão federados, pela lei atual, eles podem ter candidato próprio no segundo turno e podem ter um pacto de segundo turno. Esses são os caminhos possíveis hoje. Não existe... Então o cenário mais possível é você, o senhor, né? Desculpe. O senhor... Não, me chame de Haddad, de Fernanda... Concorrendo ao governo de São Paulo, Márcio França ao Senado. Essa seria a chapa mais possível. E Alckmin, a gente escuta toda hora, 99% fechado, 99,1% fechado, Alckmin e Lula. 99,9% fechado saiu na semana passada. Aí começou a circular o Santinho. Coloca o Santinho aí pra gente. O Santinho... O pessoal começou a receber no WhatsApp o Santinho, Frente Ampla, Lula e Alckmin. O que falta para isso ser anunciado oficialmente? Tudo isso que a gente está conversando, das federações e tudo mais. Mas isso já está fechado, né? Alckmin ser vice do Lula, independentemente de ter federação ou não ter. Isso está fechado, Haddad? Sabe que tem protocolo em política que você tem que respeitar. E o protocolo é respeitar o protagonista dos atores principais. Os atores principais da chapa presidencial é o presidente e o seu companheiro de chapa. Ninguém vai anunciar essa chapa. Por mais certeza que tenha da aliança, sempre haverá um respeito ao tempo que os dois têm de amadurecer e de julgar a conveniência da divulgação. Agora, veja bem, nós temos um prazo. Em março, esgota-se o prazo de filiação, né? E o Alckmin, como você sabe, não está afiliado a partido político. Então ele tem que tomar uma decisão, que é se filiar a um partido político. Ele pode decidir, por exemplo, se filiar a um partido político que esteja na federação. Porque daí você tem uma tranquilidade institucional da chapa que não vai sofrer solavanco lá para frente. Essa é uma possibilidade. Uhum. Ele se filiar a um partido, ele pode se filiar a um partido que não esteja na mesa de negociação hoje para trazê-lo para a mesa de negociação. Né? Então você tem discussões, por exemplo, com o PSD, que se mantém nesse momento. Você tem vários arranjos e você tem 45 dias de prazo. Eu diria que não vão se esgotar os 45 dias, eu acho que em 30 dias, por que eu digo 30 dias? Também não é para antecipar uma coisa que cabe a ele, é porque ele vai ter que dar prazo para as pessoas que querem disputar, por exemplo, uma vaga de deputado federal, se filiar ao partido para onde ele for. Então, se ele deixar para 31 de março, né, ele vai eventualmente perder correligionários. Se ele fizer isso entre 10 e 15 de março, ele dá um tempo de 2, 3 semanas para que as pessoas que querem segui-lo, né, eventualmente decidirem se filiar ao partido que ele se filiar. Então nós temos, março é um mês decisivo para tudo. Na minha opinião, março, porque a janela é o fim do prazo de filiação, são as decisões mais importantes. Inclusive, eu acho que vai facilitar muito a negociação com o PSB depois disso. A gente vai poder sentar mais tranquilamente. Eu repito, a nossa relação com o PSB nunca foi tão boa. Desde o Eduardo Campos, nós não temos uma relação tão boa com o PSB. Entendeu? E isso voltou, a gente está na mesa de negociação, está conversando. Os dirigentes do PT, do PSB, PV e PCdoB estão toda semana em Brasília conversando. Toda semana estão conversando. Eu converso com companheiros do PSB semanalmente, tenho muitos amigos, né? Eu, quando era ministro da Educação, eu fiz toda a política educacional, ProUni, expansão das universidades federais, tudo foi feito com parceria com o PSB, todo o apoio aos governadores do PSB. É o ponto seu de ligação com os outros partidos, inclusive a sua abertura, né, em vários partidos e com vários líderes políticos é realmente a educação, é essa linha. Isso é muito interessante que tem esse ponto de conversa. Agora conta pra gente um pouquinho dos bastidores dessa reunião de Alckmin e Lula. Isso é interessante, Haddad. Até eu lembro muito, né, na época que o senhor era prefeito e quando tinha e Alckmin governador, né, o quanto vocês tinham
tinham esse diálogo, quanto vocês tinham esse respeito um ao outro. Eu lembro até na época das manifestações, quando se falou da redução do preço da tarifa, né, que não iria aumentar, que ia voltar atrás, como vocês chegavam a um acordo e faziam uma política muito correta nesse sentido, apesar de estarem em partidos opostos, adversários políticos e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho dos bastidores, por exemplo, nesse último jantar na sua casa. Como é que tá essa ligação de Alckmin e Lula? Como é que tá essa conversa entre os dois? Os dois sempre se deram bem. O Lula, quando foi presidente de primeiro mandato, o Alckmin era governador de São Paulo, né? Eu recebi inúmeras vezes o Alckmin como governador, o Chalita era o secretário de Educação. Nós construímos, eu e o Gabriel Chalita, a proposta de Fundeb juntos, ele como presidente do CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, e eu, à época, como secretário executivo. Depois assumi o ministério, aprovei o Fundeb e regulamentei. Aprovamos o Piso Nacional do Magistério juntos. Então, nasceu uma amizade pela educação entre mim e o Gabriel Chalita, então secretário do Alckmin de Educação. E ali começou um respeito mútuo pela maneira de fazer política, pela educação, por não ficar batendo boca desnecessariamente, por tentar resolver as divergências, construindo soluções. A gente pensa diferente, mas a gente consegue construir. O Fundeb foi uma construção a muitas mãos, né? Eu estava encarregado pelo Tarso Genro, então ministro, de liderar o processo pelo Ministério da Educação. É um êxito absoluto. Nós construímos muitas políticas públicas juntos. Depois o Alckmin perdeu a eleição para presidente em 2006, ele foi ser secretário do Desenvolvimento. Ele teve inúmeras vezes no Ministério da Educação como secretário. Fizemos parcerias. Depois aqui na prefeitura fiz muitas parcerias. Isso significa dizer que a gente concorda? Não concordamos em tudo. Mas será que a gente não consegue construir políticas públicas que tenham algum solo comum? Muita coisa prosperou em São Paulo porque a gente conseguiu chegar a entendimento sobre várias coisas. Mas você não me contou os bastidores. Quero saber o cardápio. O Alckmin então, bebeu uma caipirinha com o Lula, não bebeu? Como é que eles trocaram ideia? O que aconteceu? É isso que a gente quer saber, Haddad. Eu vou te dizer, olha, esses encontros, para que eles servem? Primeiro, para você atualizar as informações de lado a lado. O Alckmin conversa com um público muito diferente do Lula, né? Até porque tem trajetórias políticas diferentes. Então, tem uma afinação de informações sobre o que está acontecendo de parte a parte para que eles consigam se mover. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é traçar cenários, né? O que está acontecendo e quais são os cenários possíveis para o futuro, né? Então, é uma conversa de atualização, de troca de informações, de troca de impressões, né? E o mapa do Brasil está sendo discutido, porque há vários estados que estão com problemas em relação a candidatos para governador, em que a gente pode atuar no sentido de fazer com que a agenda avance, a agenda progressista avance em muitos estados. Então, a gente fica muito centrado em São Paulo, que é importante, né? 46 milhões de habitantes, mas acontece que todos os outros estados são importantes para nós. E a gente está fazendo um esforço muito grande para olhar o caso a caso, para ajudar a derrotar o atraso, a derrotar o que está acontecendo, o negacionismo contra a ciência, contra a cultura. A gente precisa recolocar o Brasil em outra trilha. Então tem que discutir São Paulo, a gente foca muito em São Paulo, mas nós temos que discutir o Brasil caso a caso. E nós estamos discutindo o Brasil caso a caso. Nós discutimos vários estados. Tem um partidário seu, Haddad, o senador Jacques Wagner, candidato do PT ao governo da Bahia, que disse em uma entrevista que o PT precisa calçar as sandálias da humildade, que a eleição está distante, que ainda não é hora de subir no salto alto, né? O PT está de salto alto ou não? Olha, o Lula está falando especificamente. Eu acho que não. Acho que ninguém do PT, todo mundo do PT sabe a ameaça que o bolsonarismo representa no Brasil. Nós nunca tivemos dúvidas disso. Você há de lembrar que eu dei uma entrevista que ficou famosa pela afirmação em 2016, quando eu disse que a extrema-direita estaria no segundo turno em 2018, 2 anos antes. Então eu nunca subestimei
a potência da extrema-direita no Brasil. Eu vi crescer a extrema-direita no Brasil porque isso aconteceu quando eu estava exercendo o mandato e quando eu dei entrevistas sobre o governo Bolsonaro, que fala, não, o Bolsonaro está fraco, o Bolsonaro vai cair, o Bolsonaro... Eu dizia, o Bolsonaro pode chegar em 2022 competitivo. E em novembro de 2019, eu dei uma entrevista para o UOL dizendo que eu achava que Ciro e Dória não decolavam e que o Bolsonaro era o candidato a ser derrotado em 2022. 2019. Portanto, eu nunca tive ilusões a respeito do que aconteceu no Brasil. Aconteceu uma coisa grave, os extremistas encontraram um canal de expressão política que eles nunca tiveram, desde a ditadura militar, e nós não devemos subestimá-los, porque eles usam armas que nós jamais utilizaremos. Eles usam armas que nós... Você acha que ele pode crescer além desses 25%, mais ou menos, que dentro das pesquisas é o máximo que aparece? Você acha que Bolsonaro ainda tem espaço? Bolsonaro ainda tem espaço para crescimento? Eu acho que nós não devemos trabalhar com eleição ganha em fevereiro. Nós não devemos trabalhar com a hipótese de que não haja segundo turno. Acho que tudo isso é um grande erro. Uma coisa é você trabalhar para ganhar, até o último dia, até o domingo, né, do primeiro e do segundo turno. Outra coisa é você dar favoritismo de barato, dar que a eleição pode ser ganha no primeiro turno. Eu acho um erro isso, porque eu vivi na pele o que é o bolsonarismo numa campanha. As armas que o bolsonarismo usa numa campanha. É uma força do mal extraordinária. Eles são capazes de coisas que todo mundo duvida. E eles fazem com a maior naturalidade, como se fosse usual. E as instituições, às vezes, se rendem à truculência do Bolsonaro. Eu não acho que as instituições reagem à truculência dele como deveriam. Não reagem. Haja visto o colapso da economia, o colapso sanitário que o Brasil está vivendo, fora as outras áreas. Educação, cultura, meio ambiente. Então, eu acho que nós não devemos subestimar essa força e trabalhar muito até outubro. Dentro dessa linha, ontem o presidente Bolsonaro trouxe um vídeo lá de 2018, do dia seguinte de ele ter tomado a facada. Ele tem voltado a falar bastante sobre isso. Você acha que isso já é um uso eleitoral? A questão da facada vai voltar com força nas eleições? Como é que você analisa isso, Haddad? Olha, eles têm uma central de mentira, né, comandada pelo filho do Bolsonaro. É uma central de disseminação de mentiras. O que vai sair dessa central, como não é a verdade, porque a verdade é uma só. Como não é a verdade que vai sair dessa central, tudo é possível. Você há de lembrar, em 2018, foram 82 grandes mentiras contadas para o povo evangélico, para todo tipo de pessoa, né? As mentiras contadas foram extraordinárias. Nós identificamos 82 mentiras contadas na última semana do primeiro turno. Porque eles objetivavam ganhar a eleição no primeiro turno, para não ter que se defrontar com um debate de segundo turno, para o qual o Bolsonaro não estava minimamente preparado e todo mundo sabia. Então, era uma eleição para ser liquidada no primeiro turno. Ele teve que passar o vexame de, apesar de ter tido alta, não participar de nenhum debate. Porque ele não tinha condições e não tem até hoje. O que ele fez nesses últimos 3 anos? Ele aprendeu alguma coisa nos últimos 3 anos? Absolutamente não. A Folha, se eu não me engano, fez uma pesquisa sobre a jornada de trabalho do Bolsonaro. 3 horas e 10 minutos. Um político em cargo de chefia trabalha 15, 16 horas. A jornada dele é 3 horas e 10 minutos. Ele aprendeu alguma coisa nesses 3 anos? Absolutamente nada. Então nós estamos nos defrontando com um fenômeno que a humanidade conhece, que é o extremismo. O extremismo, muita gente fica cega e não faz um julgamento racional a respeito do que está acontecendo. Isso hoje é 20% da população, mas nós não sabemos se a máquina de fake news vai fazer isso crescer. Eu não estou dizendo que vai crescer, e eu espero que a vacina do Covid tenha também surtido efeito em relação às fake news. Mas eu não sei se nós estamos vacinados em relação às fake news ainda. Eu não sei se nós temos instrumentos. Por que ele migrou para o Telegram? Porque o Telegram não tem filtro.
fala-se qualquer coisa no Telegram, né? O ministro Barroso tem dado entrevista sobre a ameaça que é uma máquina de fake news se valer do Telegram para fazer chegar mentiras à população que tem mais dificuldade em se informar, que recebe uma informação e toma como verdade. Então nós temos que ter todo o cuidado, nos mobilizar, porque eu não acho que vai ser nada fácil esse ano. Nada fácil. Fernanda Haddad, muito obrigada pela sua entrevista, sua disponibilidade de nos atender aqui pela manhã no UOL. Bom dia, bom trabalho. Vamos aguardar então, que você falou entre 10 e 15 de março, que pode ser esse anúncio. Eu acredito. E aí já vem um anúncio definitivo, tanto na esfera nacional quanto nas esferas estaduais, né? Deve ser então por volta disso. Entre 10 e 15 de março. Vamos aguardar. Muito obrigada e um bom dia, bom trabalho. Fabíola, Josias, companheiros e companheiras, muito obrigado. Valeu. Agora 8 horas e 37 minutos. É isso, né, Josias? Temos que aguardar essas definições, mas está aqui a fala dele dando a entender, praticamente fechado isso, né? Alckmin e Lula. Você acha que isso ainda pode voltar, Josias? Você acha que ainda pode não sair por aí, esse acordo? Acho muito difícil, né? Porque ao admitir a hipótese de virar vice do Lula, o Alckmin praticamente encerrou o seu projeto de retornar ao governo. Isso não tem volta. Então, seja por qual partido for, aquele que for mais conveniente, parece que não tem como voltar desta iniciativa de virar uma força auxiliar do Lula. Isso não tem volta, não, parece estar sacramentado. Bom, vamos ao nosso rapidíssimo intervalo aqui no All News e, na sequência, Josias tem outros assuntos a tratar. Vamos falar justamente sobre Alan dos Santos, que fez um vídeo fazendo ameaças e xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal lá dos Estados Unidos, e tem também uma fala importante aí do presidente do Banco Central. É muito rápido o nosso intervalo, a gente vai e já volta. A gente já conversou com os arrependidos. Eu já me arrependi muito. Hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada. Com os polêmicos. Eu nunca fui a uma delegacia. Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Boninho, tá acontecendo um crime lá. Pior dia da minha vida. E em janeiro de 2022, chegou a vez deles. Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa, esse tipo de programa no Brasil. A gente brinca que era a era da inocência, a gente não tinha noção. Que não é que nem agora, todo mundo sabe o que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo. Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A história começa aqui. Realities, o Brasil na TV. Um documentário em 3 episódios que já está disponível para você aqui no UOL. Estamos de volta aqui com o All News, ao vivo, todos os dias nesse horário, tem programa para você. A gente passa pelos assuntos do dia, análise de Josias de Souza sobre a política brasileira, entrevistas ao vivo e a sua participação. Eu quero falar agora sobre a entrevista de ontem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, à Globo News. Ele disse que o mercado está menos receoso com a passagem de um governo para o outro. Essa análise foi feita ao responder se o favoritismo do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais já estaria precificado no mercado ou se haveria turbulência. Campos Neto também acredita que a inflação brasileira vai atingir um pico entre abril e maio e depois deve recuar. Eu queria ouvir o Josias a respeito dessas falas de Campos Neto, que até deixam ali meio claro na análise dele de que o Lula pode ganhar. É isso, Josias? O Roberto Campos Neto, depois que o Paulo Guedes se desmoralizou, virou um capacho do Bolsonaro, ele está se solidificando como a principal autoridade econômica do governo. E há um detalhe que facilita esse movimento, que é o fato de que hoje o Banco Central dispõe de autonomia. Então, o mandato do Roberto Campos no Banco Central vai até 2024. Então, ele tem liberdade para dizer o que os fatos estão demonstrando, sem o risco de se indispor com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ficar com raiva, é pior para o Bolsonaro. O chamado mercado, Fabíola, esse ente desalmado que desfila o seu nervosismo pela conjuntura nacional,
já não se espanta com a possibilidade de um terceiro mandato do Lula. Foi isso o que declarou, com outras palavras, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, nessa entrevista à Globo News. Segundo ele, os preços fixados pela turma do papelório já excluem o risco dessa passagem de um governo para o outro. Por quê? O alegado receio de uma guinada à esquerda desaparece à medida que o Lula se move para uma região que o Roberto Campos Neto chamou de centro. Com essas declarações, o presidente do Banco Central joga água no chope do Bolsonaro, o chope que o Bolsonaro reservou para servir para o eleitorado nesse ano de 2022. A tática de campanha do Bolsonaro passa por um processo de infantilização. Como nas velhas cantigas de niná, que são entoadas para fazer criancinha dormir, incutindo o terror, o Bolsonaro instila no eleitor o medo de que uma assombração de esquerda vá ressurgir para pegar os brasileiros que têm medo de careta. A passagem do Lula pelo poder teve muitas marcas, algumas bastante deletérias, mas o esquerdismo não foi uma dessas marcas. O problema do Bolsonaro, insinuado nas pesquisas e agora também nas planilhas do mercado, é que o antipetismo de 2018 foi atenuado pelo antibolsonarismo de 2022. O pessoal do mercado, já bem crescidinho, observa o liberalismo do Paulo Guedes fazendo água, vê um pedaço da classe média desembarcando do Bolsonaro e percebe que não faz sentido tomar susto com um boi da cara preta que oferece ao ex-tucano Geraldo Alckmin a posição de vice. Então, no fundo, o mercado quer crédito subsidiado e desconto nos impostos. E essas, Fabíola, são mercadorias que o Lula ofereceu quando passou pela presidência. Então, o mercado já está olhando para o Lula como o próximo presidente da República e, nas suas declarações, o Campos Neto reconheceu a realidade. Olhando para os preços do mercado, ele nota que já não há o pavor, o medo de uma guinada à esquerda, até porque esse medo nunca existiu. Vamos falar sobre essa negociação e as articulações para a chamada terceira via. Hoje tem uma reunião importante. Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do União Brasil, que é justamente a união do DEM e do PSL, o Luciano Bivar, e o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, vão se reunir para discutir a formação de uma federação. Eles vão conseguir ou não vão, hein, Josias? Queria entender os bastidores disso. Dessa federação, quem então seria o candidato à presidência dessa união de partidos muito fortes, né? Em tese, Fabíola, os presidentes do União Brasil, do MDB e do PSDB, eles vão se reunir para discutir a possibilidade de formação de uma federação partidária e a hipótese de escolha de um único nome para representar essas legendas na corrida pelo Planalto. Isso é uma tese, porque, na prática, o Luciano Bivar, o Baleia Rossi e o Bruno Araújo, eles... Primeiro, o casamento dos seus respectivos partidos numa federação com prazo de validade de 4 anos é muito difícil. E eles sabem também que a reversão do quadro eleitoral que se apresenta hoje aí nas pesquisas, ela é improvável. Então, eles estão costurando, na verdade, uma aliança capaz de produzir um novo centrão, com federação ou sem federação, uma força que tenha porte no legislativo para se impor diante do futuro presidente, seja ele quem for. Em termos imediatos, essa negociação interessa mais a Simone Tebet do que ao João Dória. As duas candidaturas estão frequentando o rodapé das pesquisas, mas a Simone Tebet, que é a presidenciável do MDB, ela é vista como uma opção mais neutra do que o tucano João Dória, que é rejeitado até pelas lideranças estaduais do seu partido e dos outros também. Inclusive do PSDB ele é rejeitado. Então, a Simone Tebet é um nome visto como um nome mais leve, que não dificulta os entendimentos regionais. Mas o debate sobre o candidato ideal, ele não é o que anima as cúpulas desses partidos. O principal adversário dos dirigentes do União Brasil, do MDB e do PSDB não é o Lula nem o Bolsonaro. Chama-se Arthur Lira. O que se deseja é formar um centrão novo,
para desalojar do comando da Câmara o Centrão antigo, assumindo o controle do orçamento que o Bolsonaro terceirizou ao Congresso e que o próximo presidente vai ter muita dificuldade para retomar o controle. Então, a discussão é essa, a formação de um grupo político com força no Legislativo para se impor no próximo mandato presidencial, seja o presidente quem for. Ô Josias, agora eu queria falar sobre a atuação do Alan dos Santos, né? E é curioso até a importância que esse influenciador digital bolsonarista ele ganha, inclusive na imprensa brasileira e tudo mais, justamente por ele ser um foragido da polícia, né? Por ele ter a prisão decretada aqui no Brasil, mas ele segue atuando no exterior, usando as redes sociais para isso, e aí mostra inclusive a força das redes sociais. Ele vem criando contas novas e divulgando essas contas pelo Telegram para conseguir atrair os seus milhares de seguidores. E aí, ontem, ele colocou lá no Instagram, numa conta nova, um vídeo xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos assistir um trechinho. Alexandre, a cada conta minha que você derruba, eu coloco, tá, no colo do juiz aqui nos Estados Unidos. Derruba mais. Mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode, tá? Você é um filho da puta, aqui eu tenho liberdade pra falar isso. Você é um safado, você não vale nada, entendeu? Você é sim amiguinho do PCC, você é um criminoso, você é um fora da lei, um vagabundo que não vale nada. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Não gostou? Derruba, eu crio outro. Alexandre, o governo americano sabe que eu tô em Orlando. Sou vizinho do Mickey. Pede pro Mickey me calar. Pede pro Mickey Mouse me calar. Manda o Walt Disney. Vai lá. Pede pro Pato Donald. Josias, o que é isso, hein? No final do ano passado, Fabíola, o Alan dos Santos está foragido nos Estados Unidos. Ele foi às redes sociais para enviar um recado para o Alexandre de Moraes. Eu não sei se o Alexandre vai conseguir me calar, ele disse. Mas uma coisa eu tenho certeza, e é certeza absoluta. Quando vierem me calar, eu estarei falando. Com ordem de prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal há mais de 4 meses, o Alan dos Santos ainda não recebeu a visita dos rapazes da Interpol. E continua falando. Foi agora ao Instagram para xingar o Alexandre de Moraes, caluniar o ministro, zombar da autoridade do ministro do Supremo. O Alan dos Santos é um personagem típico da era bolsonarista. Ele se considera um jornalista. No Planalto, ele é visto como líder daquilo que o Bolsonaro chama de minhas mídias. E no inquérito sobre as milícias digitais, ele é tratado pela delegada Denise Ribeiro, da Polícia Federal, como uma ameaça à ordem democrática. Para o Alexandre de Moraes, o personagem é um fugitivo. Solto, o Alan dos Santos realiza o sonho do Bolsonaro. A cada novo insulto, a suposta supremacia do Supremo Tribunal Federal fica menor. Dias atrás, o Alan dos Santos foi visto no enterro do Olavo de Carvalho, o polemista preferido do bolsonarismo. Nesse novo vídeo, o fugitivo diz que mora em Orlando. Sugere ao Alexandre de Moraes que requisite a ajuda do Mickey ou do Pato Donald para silenciá-lo. Só faltou ele aconselhar que fosse escalado o Pateta. Depois que o Bolsonaro descumpriu ordem do Alexandre de Moraes para depor a Polícia Federal, a autoridade do ministro ficou muito diminuída. A movimentação e a retórica do Alan dos Santos piora a situação. A autoridade do ministro hoje, Fabíola, cabe numa caixa de fósforos. Ele está realizando o sonho do Bolsonaro de desmoralizar ministros do Supremo e, por tabela, o próprio Supremo Tribunal Federal. É isso. Nossa, eu achei, assim, é muita cara de pau, né? Ele falar isso do ministro, assim, nas redes sociais e, enfim, provocar, chamar para briga mesmo, né? Tá chamando para briga ali como se fosse uma briga, sei lá, de moleque da escola, né? Uma coisa bem nesse nível. Vamos ver qual vai ser a resposta. Tem um outro detalhe aí, tem um detalhe aí que precisa ser explicado. Como é que uma pessoa que tem ordem de prisão emitida por um ministro do Supremo permanece solto? O governo dos Estados Unidos, agora sob o comando do Joe Biden,
envia um avião atrás do outro com brasileiros deportados, porque estão com a documentação irregular. É do jogo. Agora, também o Alan dos Santos não tem os documentos em dia. E por que é que o Joe Biden, a administração do governo dos Estados Unidos, não toma a providência de deportar este personagem? Por que é que o governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, não toma providências para que a Interpol cumpra a sua obrigação de colocar o personagem no que é chamado de alerta vermelho, que impõe a prisão, esteja o personagem ou o fugitivo onde estiver? Então tem uma série de coisas aí muito mal explicadas, Fabiola. É isso. Josias de Souza, vai tomar seu cafezinho, porque a gente tem uma entrevista bem bacana para a gente fazer às 10 horas da manhã. A gente vai sair um pouquinho dessas entrevistas com líderes políticos para conversar com o filósofo, escritor, professor Mário Sérgio Cortella. Quero muito saber o que ele está pensando desse Brasil que a gente vive hoje. Essa entrevista às 10 horas da manhã e Josias comigo nessa, né, Josias? Sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande conversa. Até já, Fabiola. Até já. Josias, Cortella e Joel Pinheiro da Fonseca também vai participar dessa entrevista conosco às 10 horas da manhã com Cortella. Vamos que vamos, porque o All News não terminou ainda. É claro que a gente precisa falar, inclusive, do assunto neste momento, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. O governo russo começou a retirar as tropas em torno ali da Ucrânia. Logo após o intervalo tem Jamil Chad contando todos os detalhes pra gente. Gente! Começou a nova temporada 22 do Atalab no UOL. Num novo dia, novo horário. Toda terça, às 11 horas da manhã, com meu auditório! Com Iás Fiorello! Com Black Monkeys! E também, claro, nesse laboratório de entretenimento e informação que não para de olhar para o mundo, para todas as plataformas do UOL, ao vivo, toda terça, às 11 horas da manhã! É toda terça pra você, a internet que parece TV. É toda terça pra você, a internet que parece TV. Yeah! Estamos de volta aqui com o All News ao vivo para você e a gente traz agora as notícias internacionais. Essa é a nossa manchete principal aqui no UOL. Coloca para mim na tela a nossa página principal aqui, falando sobre a Rússia, que anunciou a retirada de parte das tropas em torno da Ucrânia. Ainda não há detalhes sobre o número de soldados. No entanto, na véspera da data que foi anunciada, inclusive por serviços de inteligência, o governo de Vladimir Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras do vizinho. O anúncio feito às agências de notícias russas pelo Ministério da Defesa não traz detalhes de quantos soldados estão envolvidos nessa volta às bases permanentes, apenas que eles fazem parte de distritos militares ocidental e sul em áreas contíguas do território ucraniano, né? Ao território ucraniano. Ao mesmo tempo, avança uma manobra russa de reconhecer as áreas separatistas na Ucrânia como governo, o que pode manter Kiev longe da adesão ao Ocidente, como deseja o presidente russo. Mas quem vai contar essa história para a gente é o nosso correspondente aqui, Jamil Chad, que vem acompanhando todo esse conflito na imprensa internacional, inclusive, traz informações para a gente. Olá, Jamil. Bom dia para você. Fabiola, bom dia a todos. De fato, um momento bastante importante dessa história. Até agora, inclusive ontem, as informações eram de aumento das tropas, o envio de novos batalhões. No fim de semana mesmo, tivemos a notícia aí de mais batalhões que chegavam à região de fronteira e agora o Ministério da Defesa na Rússia indicando essa retirada. Ninguém sabe ainda com exatidão quantos são, qual é o motivo, por que motivo. Agora, ela coincide com o quê? Com a chegada de Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, a Moscou. Vamos só entender que Olaf Scholz é o líder do país, do maior parceiro comercial da Rússia, obviamente, na Europa, e que tem, obviamente, um poder de barganha e um poder de negociação muito maior que qualquer outro parceiro que já passou pela cidade de Moscou. Portanto, Olaf Scholz, numa viagem bastante fundamental, uma viagem que tem como objetivo, claro, evitar a guerra, mas também negociar
uma saída para a situação. Putin precisa de uma saída, o Ocidente precisa de uma saída, e aí, obviamente, essa é o centro da negociação. O que é que pode acontecer? Quais são os cenários? Um deles é justamente a de se criar uma espécie de moratória na qual a OTAN, basicamente, se compromete a não chamar ou convidar a Ucrânia para participar da aliança militar por X número de anos, por uma década, por 2 décadas. Essa é parte da negociação. Do outro lado, a Ucrânia diz, bom, mas eu preciso ter a independência suficiente para escolher que aliança ou que bloco do mundo eu quero participar. Né? Então, de fato, o equilíbrio entre, de um lado, não se comprometer em uma adesão da Ucrânia, mas, do outro lado, respeitar a independência e a soberania do país. Uma das saídas pode ser a da não adesão da Ucrânia à OTAN e, ao mesmo tempo, uma garantia de muitos recursos ocidentais, principalmente aí, FMI, Banco Mundial, União Europeia, para estabilizar e fortalecer a economia ucraniana. Ou seja, você abre mão do que se poderia dizer aí do capítulo de defesa, do capítulo militar, mas você fortalece justamente a economia e as condições de vida, basicamente, na Ucrânia. Essa pode ser uma saída. Ainda é cedo para dizer, o fato é que você tem ainda uma situação de bastante tensão. Sim, a retirada é vista com um certo alívio, mas ainda muita desconfiança, Fabiola, aqui na Europa, pelo menos. Ô Jamil, em meio a isso, né, e a essa novidade, desembarca em Moscou o presidente brasileiro, Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro. Chega a Moscou, tem uma reunião marcada para amanhã, mas desembarca hoje em Moscou. E eu queria entender, Josias, você até fez uma coluna, coloca a tua coluna aqui de Jamil para a gente na tela, falando que a ida de Bolsonaro à Rússia aumenta a resistência na OTAN por um acordo com o Brasil, né? Pode dificultar essa ida dele lá, com as negociações com a OTAN? Pode, Fabiola. De fato, eu conversei com vários embaixadores estrangeiros que fazem parte da OTAN, e só para a gente entender, porque isso também é novidade, o Brasil, ao longo do ano de 2021, fez 2 propostas de aproximação à OTAN. Propostas que não foram reveladas, propostas que não foram apresentadas, ou pelo menos não foram informadas pelo governo ao público. Quais são essas propostas? A primeira delas é um acordo de informação, um acordo de troca de informações sigilosas. O Brasil presta informações, principalmente sobre o Atlântico Sul, mas também sobre narcotráfico, sobre guerrilhas, sobre a fronteira, sobre a Amazônia, à OTAN. E, em troca, a OTAN também presta informações confidenciais sobre uma série de elementos de ameaças do terrorismo e, inclusive, sobre o Atlântico Sul, ou pelo menos a região próxima ao Atlântico Sul. Esse é um acordo que o Brasil, a iniciativa do Brasil, de chegar à OTAN e fazer essa proposta. E, em segundo lugar, um acordo sobre a segurança cibernética. No caso, o Brasil, de alguma forma, cooperar com a OTAN nesse segmento. A OTAN está avaliando essas 2 propostas do governo Bolsonaro. Essas avaliações acontecem neste momento. Agora, existe dentro da OTAN um grupo que é muito reticente, que resiste muito a qualquer tipo de acordo com o Brasil. E com essa viagem para a Rússia, neste momento, esse grupo, que é resistente, de uma certa forma, se fortalece dentro da OTAN e, portanto, as chances brasileiras de fazer isso caminhar, elas acabam sendo reduzidas. Portanto, uma decisão de viagem que, por si só, não é um problema, não há um problema em viajar para Moscou. A questão é qual exatamente vai ser a mensagem, o que exatamente vai ser dito e de que forma essa viagem de Bolsonaro vai ser utilizada por Putin. Então, essa é uma grande incerteza ainda e, claro, aos aliados da OTAN, isso é ainda colocado como um grande ponto de interrogação e, acima de tudo, mais um motivo de resistência em relação a Jair Bolsonaro. Não estou aqui, Fabiola, defendendo a OTAN ou defendendo a Rússia. Estamos só explicando a situação. O Brasil, em 2021, faz 2 propostas inéditas à OTAN, mas, ao mesmo tempo, vai buscar
um aliado em Moscou, no caso, o próprio Putin. E aí, claro, cria-se essa situação, no mínimo, complicada para a diplomacia. Ô Jamil, tem a informação circulando por aqui de que a estratégia vai ser nem tocar no assunto. Você sabe a respeito disso? Bolsonaro, na conversa com Vladimir Putin, não deve nem tocar no assunto do conflito? Ele vai ali fingir que nada está acontecendo? Fabiola, nós demos essa matéria há 2 semanas, que a ordem, basicamente, a orientação ao presidente Bolsonaro por parte da diplomacia brasileira era de não tocar no assunto, se tocasse de forma superficial e não tomar lado, né? Então, essa era a orientação feita pelos diplomatas brasileiros ao próprio Bolsonaro. E tocar no assunto apenas se Putin levantasse o assunto, porque essa é uma viagem para tratar de assuntos bilaterais. E por isso que ela incomoda ao Ocidente. Porque no momento em que há uma redefinição das fronteiras entre o Ocidente e a Rússia, no momento de tensão internacional, como a gente poucas vezes viu, no momento de mobilização de tropas, da maior mobilização de tropas desde o final da Guerra Fria, uma reunião bilateral fica um pouco deslocada de sentido, né? Essa é a verdade. Agora, essa viagem do presidente Bolsonaro, ela não tem como objetivo defender os interesses nacionais brasileiros. Não. Essa é uma viagem para, em muitos sentidos, para a sua própria imagem, para a sua própria campanha eleitoral, para agradar o seu próprio público interno brasileiro, que, claro, quer ver o seu presidente não isolado no mundo, quer ver o presidente brasileiro, de fato, recebido por grandes líderes. O problema é que o timing é extremamente desconfortável. Bom, Jamil Chad, há quantos anos você mora fora do Brasil? Se eu disser, eu vou revelar a minha idade, Fabiola, mas 22. 22 anos, eu estava na dúvida se era mais que 20 ou não. Eu queria tratar com você de um assunto muito grave, inclusive, está trazendo muita repercussão aqui, está causando muita repercussão aqui no Brasil, que é um caso que aconteceu em Portugal, na suspeita de xenofobia. Coloca aqui para mim na tela essa reportagem que eu queria trazer aqui para o Jamil comentar conosco. É o caso de uma menina que foi agredida numa escola em Portugal, né? A mãe da menina foi agredida em Portugal, tentar trocá-la de escola. A mãe diz que está sem chão. Bom, pouco mais de uma semana após o relato sobre uma agressão sofrida pela filha de 11 anos em uma escola em entroncamento em Portugal, que viralizou nas redes sociais, a brasileira Antônia Melo ainda tenta realocar a menina, que deixou de ir ao colégio por causa da violência, para outra instituição de ensino da cidade. Ela ainda não conseguiu. Disse ela aqui ao UOL: a escola entrou em contato comigo e disse que as medidas estão sendo tomadas. Me chamaram hoje para falar das faltas da minha filha, já que ela não está indo para a escola. Já manifestei meu interesse em ela ser trocada de colégio. E aí ela está contando aqui o caso, né? A garota passa por um acompanhamento psicológico e a mãe, que tinha escolhido morar em Portugal justamente para fugir da violência no Brasil, ela é carioca, morava na Baixada Fluminense, ela ainda estuda como vai acionar a justiça para resolver esse caso, já que ela não tem dinheiro, que é um processo judicial que demandaria muitos custos, né? Ela falou assim: ainda estou sem chão, sem meios, sem saber o que fazer juridicamente, aqui a justiça acaba sendo cara, tem os custos a serem pagos, eu saí do Brasil para ser só mais uma assalariada, hoje eu recebo, pago minhas despesas e vivo bem, mas se eu continuar com as despesas altas é mais complicado de ficar administrando, disse a Antônia. Queria entender, Jamil, como é que fica essa questão, né? Os brasileiros vêm sofrendo no exterior, isso sempre aconteceu, como é que você analisa esse caso? Fabiola, é curioso, porque a gente tem tanto patriota no Brasil que fala sobre, de uma certa forma, que nós somos diferentes, e a gente sabe muito bem que a xenofobia é muito clara no Brasil também, e que o racismo também é muito claro no Brasil, e quando isso acontece no exterior, ele basicamente ganha uma nova proporção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você tem hoje no Brasil, já chegam em Portugal, mas você tem hoje no Brasil um grupo de supremacistas, né, que imitam muito
da ideologia americana. E esses mesmos supremacistas que acham que são diferenciados e que, né, são, de fato, entre aspas, europeus, ou pelo menos brancos, etc., quando eles chegam no exterior, a gente descobre que, né, não é exatamente assim, não somos tratados exatamente como um deles. Né? E não estou falando desse caso específico dessa menina, não, já chego nesse caso. Numa forma geral, essa é a grande ironia dos supremacistas brasileiros ou dos racistas brasileiros, que quando chegam ao exterior descobrem que somos todos, nem só brasileiros, todos latinos. Né? E aí é colocado num pacote muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê movimentos de extrema-direita, inclusive em Portugal, olha que surpresa, a extrema-direita também tem membros, ou tinha membros brasileiros. Até que esses brasileiros da extrema-direita em Portugal descobriram que eles são alvos de discriminação por parte do mesmo grupo de extrema-direita do qual eles fazem parte. Olha o tamanho da ironia, olha o tamanho. E aí descobrem isso. Agora, qual é a situação hoje? Ô, Jamil, antes até de você entrar na história da menina, a gente tem um vídeo, eu não sabia que a gente tem um vídeo da Antônia falando sobre o caso. Vamos colocar para você poder comentar. Os motivos que me tiraram do Rio de Janeiro foi a violência. E vim para um país onde se prega a segurança, onde se tem a criança em primeiro lugar. E eu simplesmente me deparo. Na sexta-feira, minha filha chegou e falou de uma briga na escola e falou que outras crianças simplesmente estavam a agravar. Tenho como bem mais precioso os meus filhos. Não vou nunca aceitar que alguém venha agredi-los de tal maneira. E o que mais me preocupa, o que mais me choca é que aconteceu dentro da escola. Que tristeza, né? Vamos lá, Fabiana. Vamos lá, porque isso é de fato essa realidade. Primeiro, uma criança não nasce racista nem xenófoba, né? Ela sequer sabe exatamente o que significa nacionalidade ou identidade nacional. Então, vamos tratar disso como deve ser tratado. Se crianças atacam uma outra criança e usam a questão da xenofobia ou do racismo, é porque elas estão repetindo um padrão que elas aprenderam em algum outro local, ou em casa, ou na sociedade, ou na própria escola. Então, isso é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender para lidar com essa situação. Senão, não existe um debate sobre a criança racista. Não, ela repete o que ela ouve, o que ela transmite justamente da sociedade na qual ela participa. Qual é o problema hoje que acontece, sim, em Portugal? É uma reviravolta, de uma certa forma, mas uma retomada de grupos saudosistas do passado, inclusive colonial de Portugal. Pessoas que, sim, votam na extrema-direita portuguesa. Pessoas, vale lembrar, a extrema-direita portuguesa, agora na eleição, não foi derrotada completamente, não há uma grande, vamos dizer assim, puxar para debaixo do tapete, e eles estão muito presentes, inclusive, ganharam, inclusive, assentos, e você tem um enorme debate hoje em Portugal, justamente sobre a xenofobia e justamente sobre o racismo. É nesse contexto que esse caso dessa brasileira acontece. No própria situação de Portugal, Fabiola, recentemente, um grupo de peritos da ONU foi até Portugal justamente diante dessa realidade de xenofobia e recomendaram alguns pontos muito simbólicos, inclusive reforçar na educação, o que de fato foi a história da colonização portuguesa na África e em outras partes do mundo, como no caso brasileiro. Ou seja, você tem sim uma situação dessa muito clara. Outro episódio que é um pouco mais amplo, dúvidas, isso inclusive em escolas, sobre se o nosso português, e aí o português que falamos no Brasil, é considerado como errado ou certo nas escolas em Portugal, o que, claro, também é interpretado por alguns como um ato, sim, de xenofobia, ou pelo menos de questionamento daquela outra forma de falar o português. Eu não estou dizendo que Portugal
é um país racista, nem xenófobo, nem perto disso, mas que esses grupos sim existem, que esse sim é um debate que hoje existe em Portugal. No caso dessa menina brasileira, lamentável, absolutamente lamentável a situação, ela faz parte desse debate mais amplo hoje, que sim domina, de uma certa forma, esse cenário entre portugueses e estrangeiros. Lembrando que, e eu volto naquele ponto principal que eu disse, brasileiros de extrema-direita que passaram a fazer parte do movimento de extrema-direita em Portugal, descobriram que nesse movimento eles também são alvos de xenofobia. Muito triste, ainda mais quando a gente vê uma criança de 11 anos passar por isso, né? É muito duro mesmo. Jamil Chad, obrigada. Vamos seguir conectados aqui para a gente saber esses próximos passos aí da Rússia e a chegada do presidente brasileiro. 3 horas da tarde em Moscou. Que horas mais ou menos no Brasil, você sabe, Jamil? Eu acho que é daqui a 1 hora. Daqui a 1 hora. Daqui 1 hora, 3 da tarde. Se eu não me engano, Moscou está 1 hora na frente do que nós estamos aqui na Europa Genebra, Ocidental. Tá. Vamos acompanhar. Ao meio-dia a gente traz todos os detalhes. Obrigada, Jamil. Até. Bom dia a todos. É isso. 9h12. O All News vai ficando por aqui. Às 10 horas da manhã tem o All Entrevista para você com Mário Sérgio Cortella, eu, Josias e Joel Pinheiro. Vamos conversar com o filósofo Mário Sérgio Cortella. E ao meio-dia tem o All News, um resumão do dia, do que está acontecendo, inclusive as últimas notícias relacionadas à chegada do presidente Bolsonaro à Rússia. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima terça-feira a você. Wow.